Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Robert, caso você ainda não me conheça. Esse aqui é o vídeo de... Tô falando rápido porque agora na era do TikTok, gente, a galera tá em 15 segundos eles pulam o vídeo. Então vocês ficam aí, porque esse vídeo vai ter um pouquinho mais de 15 segundos. Então bora lá pro vídeo. Então bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Robert. Estamos fazendo uma série de 8 vídeos explicando como foi o nosso processo de imigração, como foi quando a gente saiu lá do Brasil, como foi a decisão de deixar tudo para trás lá no Brasil e chegar aqui no Canadá. Caso você tá meio perdido, ainda não sabe onde está, tem outros 2 vídeos que são os 2 primeiros vídeos dessa série de 8 vídeos. E eles vão estar aqui na descrição do vídeo e também vai aparecer um card aqui do primeiro vídeo e depois desse vai aparecer o segundo vídeo. Aí você clica lá, abre uma nova aba e aí você vai lá. Você não vai fechar esse. Apesar que você pode fechar esse vídeo que vai estar... Vocês entenderam. Vê na sequência aí que vocês vão acompanhar melhor. Conforme a gente conversou lá no segundo vídeo, decidimos então fazer uma viagem exploratória aqui para o Canadá, / nossa lua de mel. O nosso voo ele vinha de São Paulo para o Canadá e a gente fez escala em Toronto. Nós viemos na época pela Air Canada. Então eu falei, já que a gente vai parar em Toronto, vamos fazer um stopover. Stopover? Não, stopover. Stopover é quando você faz uma escala e fica bastante tempo ali para conhecer uma cidade. Inclusive, se você fizer isso, é muito mais barato, tá, gente? Então você vai fazer São Paulo, Vancouver, faz um stopover de 3 dias em Toronto e vocês entenderam, né? Então a nossa primeira parada foi na cidade de Toronto, né? Como eu disse pra vocês, eu já conhecia, a Bárbara não. E tava um dia muito frio. Tava, se eu não me engano, uns menos 15 na época, menos 10, menos 15. E tava com muita neve a cidade. A Bá não tinha roupa de inverno apropriada pra isso. Ela veio com uma blusa que eu tinha e eu tinha uma outra jaqueta de frio. Inclusive, esse dia aconteceu um fato muito engraçado, porque eu tinha uma blusa de neve que eu tinha comprado em 2011 e tava na minha casa lá até aquele tempo. Eu falei, acho que eu vou levar pro Canadá e eu faço uma doação lá. Porque eu tentei doar no Brasil e, tipo, ninguém quis, porque é realmente uma blusa muito grande. E a gente chegou nas ruas de Toronto, é real isso, tá, gente? Peguei a blusa lá numa mala, e que tava toda a vácuo, assim, e fiquei para um morador de rua. Falei, tudo bem? Tava na neve, assim, passando um frio. E eu falei pra ele, então, eu tenho esse casaco aqui pra dar pra você, né, por causa do frio. Ele olhou e falou, não, casaco eu tenho bastante aqui, obrigado. Eu tô querendo é dinheiro e um... Então paramos na cidade de Toronto para conhecer, andamos pelas principais ruas, ali na Dundee Square, andamos também na University Avenue, que é uma avenida bem importante, passamos lá pela, eu não lembro o nome daquela rua bem famosa, que tem o Royal Ontario Museum, vou colocar o nome aqui embaixo, tem bastante comércios, enfim, a gente deu uma volta ali no centrão de Toronto, e também fomos no lago, que estava tudo congelado e cheio de gelo. E talvez por isso que eu acho que a Bárbara não curtiu muito Toronto. Ela não foi muito com a cara, mas porque eu disse, ela não estava com roupa apropriada, estava sem bota, estava muito, muito frio e a gente estava um pouco cansado da viagem, então tudo bem, mas a gente vai dar uma segunda chance aí para ela conhecer em breve, né? Depois que a Emma tiver com 6 e 7 anos de idade e não ficar chorando um voo inteiro para não atrapalhar todo mundo, que eu sei como isso é chato. Nós paramos em Toronto, mas não era muito o que a gente queria fazer. Nesse primeiro stopover de São Paulo para Vancouver, com a parada em Toronto, a gente ia visitar a cidade de London. A gente ia alugar um carro, ia lá, mas meu cartão de crédito ele não estava ativado para viagens internacionais, embora eu tinha ativado, tá? Não vem me chamar de burro aí não. E aí eu tive que ligar pro Brasil, aí demorou tanto tempo para eu conseguir resolver o negócio do cartão de crédito que eu não consegui alugar o carro e a gente acabou não indo para London, não Hamilton. Hamilton foi na volta. E a gente pegou um trem, foi lá para Toronto, deu uma volta. Eu amo Toronto, então foi muito legal para matar um pouco a saudade da cidade, mas aí já foi o veredito que a Bá falou. Aqui, se for pra morar nesse lugar em Toronto, esquece. Tipo, que ousadia, né? Se for pra mudar aqui, eu não for. Foi bem cansativo esse dia, porque tava muito, muito, muito frio. A gente, enfim, não era o nosso plano parar em Toronto, né? Era pra ir pra outra cidade. Então, seguimos viagem, né? De Toronto para Vancouver. E chegamos aqui na madrugada do dia tal aí, que eu não lembro. E eu lembro que, por estar escuro, a gente não ia conseguir ver aquilo que todo mundo tanto falava de Vancouver, que eram as montanhas maravilhosas, aquela cidade verde, visto que a gente tinha acabado de sair de Toronto, que é uma cidade 100% cinza e sem nenhuma árvore durante o inverno. Durante o verão, quase todas as cidades canadenses têm bastante verde, mas no inverno, vou dizer, acho que só British Columbia que tem esse verde, assim, 24 horas, é ótimo, 365 dias do ano. Chegamos aqui em Vancouver, tava tudo escuro, né, um breu, era bem à noite, e nós nos surpreendemos, porque mesmo estando escuro, a gente já viu como a cidade era verde, era nítido assim, como a cidade era muito mais verde que os outros lugares
do Canadá com o inverno um pouco mais extremo, né? Eu lembro que já do táxi a gente chegou, era meio que de madrugada em Vancouver, ou seja, tava tudo escuro e bem vazia a cidade. A gente ficou num hotel ali em downtown, na Granville Street, que é uma rua bem famosa aqui no centro de Vancouver. E eu e a Bá, dentro do táxi, a gente ficava olhando a cidade e já trocando uns olhares assim. A Bá falou, nossa, aqui é bem bonito, né? Bem legal a cidade. A gente já viu que tinha uma pegada mais underground, ali perto do... Ainda não tava no centro, a gente tava passando no sul de Vancouver. A gente já tinha atravessado Richmond, que é a cidade onde fica o aeroporto de Vancouver. E a gente ficou bem animado, mas como tava muito escuro, a gente não tinha muito o que ver. Então o hotel que a gente ficou, como eu disse, ficou lá em downtown, e a gente tinha uma vista bem legal, assim, da cidade. No outro dia, que é onde amanheceu e a gente acordou, obviamente estava chovendo, mas por incrível que pareça, como era inverno, né, que chove muito, mas por incrível que pareça, a gente ficou aqui em Vancouver, se eu não me engano, acho que uns 15 dias, choveu tipo 3 dias, acredita? Acho que até hoje tá chovendo pra compensar aquela vez que a gente veio pra cá. É o jeito que eles compram as pessoas pra morarem aqui. E aí a gente acordou, tava uma garoinha, mas quando a gente olhou da janela, gente, as montanhas. Só quem conhece os outros lugares do Canadá e vem aqui pra Vancouver sabe como essas montanhas aqui em Vancouver são, assim, sensacionais. Então a gente desceu pra tomar um café da manhã, que tinha uma cafeteria bem na frente, e a gente foi andar. No final dessa Granville Street, se você vai pro lado do nosso hotel, se a gente ia pro lado esquerdo, até o final, a gente chegava em Waterfront, que é ali no Canada Place, que é um lugar, assim, maravilhoso. Pra quem não conhece aqui em Vancouver, eu vou deixar o nome, vocês pesquisam aí, que é onde tem uma das vistas, assim, mais espetaculares aqui da cidade. Então eu lembro que na hora que a gente chegou ali, a Bá bateu o olho naquelas montanhas que realmente impressiona, que as montanhas ficam, que você enxerga North e West Vancouver, e é lindo, é simplesmente assim, indescritível como é bonita essa cidade. E a Bá falou, naquela hora, ela olhou para aquilo e falou assim, amor, se for pra gente morar no Canadá, eu nem conhecia as outras cidades, tem que ser aqui. Eu amei esse lugar. Então ali ela meio que já jogou isso daí, como se for pra morar, vai ter que ser aqui. Eu ainda preferia Calgary até aquele momento, porque eu não conhecia muito bem Vancouver, e como eu disse pra vocês no outro vídeo, eu nunca tive vontade de conhecer Vancouver exatamente por não ter esse clima muito do Canadá. Eu ouvi algumas coisas que assim, o pessoal aqui é mais hippie, tem uns... não que isso seja ruim, mas não era muito o meu estilo, veio de uma coisa mais São Paulo, né, uma coisa muito mais urbana. E aí a gente foi andando pela cidade, como eu falei pra vocês, a gente saiu do hotel, foi andando até o final ali de downtown, já chegou um waterfront, e assim, foi pertinho, não foi tão longe. Só que a gente tava assim do outro lado de downtown. E aquilo eu achei muito interessante, que a gente andou um pouquinho e já tinha acabado downtown. Então Vancouver é aquilo. Então é uma ilhazinha muito pequenininha. Claro, tem a cidade assim mais no continente, mas no geral mesmo Vancouver acontece ali em downtown. Achei interessante, porque a gente tava acostumado em São Paulo, né? Aquela coisa gigantesca, em tudo você precisa se deslocar por horas e muito trânsito. Então aquilo me chamou a atenção e a gente foi começando a levar em conta. Então no segundo por terceiro, acho que foi no segundo dia, a gente já encontrou uns amigos nossos e ele foi apresentando alguns lugares legais da cidade. Ele já estava prestes... Passou uma moto, no verão tem moto aqui, gente. Praticamente no ano inteiro não tem moto, mas no verão os caras passam com essas motonas assim, enfim. E a gente foi trocando uma ideia, ele veio pra cá solteiro, está aqui até hoje, tá? Ele fez BCIT, hoje ele trabalha na área, ele também é arquiteto, assim como a gente. E ele foi explicando, olha, eu moro aqui, eu divido um apartamento, né, com um roommate, que é muito comum aqui em Vancouver, por causa dos altos aluguéis, né, muito, muito caro. Agora, depois do Covid, tá ainda mais caro. Mas ele foi falando, dá pra sobreviver, mesmo solteiro, eu consigo me bancar, eu trabalho aqui nesse lugar, chega no verão eu posso trabalhar full time, eu trabalho mais horas aqui, também pego um bico ali. Assim, é possível. E ele é uma pessoa que era do nosso meio em São Paulo. Então eu falei, bom, interessante. É uma pessoa que conhece a gente, é meio do mesmo perfil, teoricamente. E, cara, ele tá sobrevivendo aqui, tá super legal, tá tudo bem. E a gente foi falando com outras pessoas. Aí eu lembro que um dia a gente tava andando em Vancouver, que foi uma coisa que chamou a atenção também. Tava nós três andando de bicicleta no meio de downtown. E ele encontrou um amigo dele que tava saindo do trabalho. E era tipo era 4 horas da tarde. Eu falei, caramba, o cara tá saindo 4 horas da tarde do trabalho. E aí ele tava saindo do trabalho, indo a pé pra casa, e atravessou um parque super bonito. Eu falei, gente, que interessante essa cidade. E como a gente tava de bicicleta esse dia, a gente deu uma volta ali no Stanley Park, que é um parque maravilhoso que tem aqui, maior que o Central Park, por sinal, de Nova York. E aquilo foi enchendo os olhos, né? Lógico, a gente foi no lugar né, onde mais vende. Por isso que a gente se impressionou.
Então a gente conheceu o Stanley Park, aí no final do Stanley Park a gente caiu numa praia, só que da praia a gente via a montanha com neve, e depois a gente subiu. E eu falei, caramba, essa cidade tem tudo aqui. Acho que ela tá ganhando e é por isso que talvez ela seja cara. Mas como será que é o mercado de trabalho? Como será que é tudo isso? E aí a gente foi pesquisando, e aí a gente olhava na internet alguns bairros, ia conhecer o bairro, a gente veio realmente para pesquisar a cidade. Aí para fechar com chave de ouro e Vancouver amassar todas as cidades que a gente tinha no planejamento, a gente decidiu ir para Whistler, que eu não acho, como eu já falei assim, o melhor lugar, o lugar mais bonito do mundo, não acho. Mas pra quem é turista é um lugar legal. A gente foi esquiar, a gente ficou no hotel, lareirinha, a gente tava de lua de mel. A gente foi no spa, no Scandinavian Spa, esqueci, acho que é alguma coisa do tipo. E a gente amou aquilo. E principalmente pelo caminho. A gente alugou um carro de Vancouver e foi até Whistler, a gente ficou o final de semana. E a paisagem é tipo, nossa, insano, é insano. É muito bonita. É coisa de cinema, né? À toa que vários filmes, né, são gravados aqui. Inclusive, vários filmes, já falei isso em outros vídeos, são gravados aqui. Os americanos vêm, colocam a bandeirinha dos Estados Unidos e fala que é Estados Unidos. Mas na verdade, ó, é tudo aqui em Calgary, Toronto, ó. Fica de olho com esses americanos aí. Então a gente foi pra Whistler, a gente adorou, foi muito legal a experiência. A gente gastou uma baita grana pra esquiar, porque você tem que alugar equipamento, aí tem coisa que não se aluga, você tem que comprar, tipo luva, óculos. Foi assim um caos, a gente gastou uma grana preta pra esquiar e não esquiamos quase nada, porque a gente cansou, obviamente. A gente esquiar cansa pra caramba. Então a gente cansou rapidinho e pagou assim um passe diário, puta besteira. Mas valeu a experiência e vendeu no pacote. Porque queira ou não queira, o Whistler é muito perto de Vancouver. A gente falou, bom, se a gente quiser esquiar ou quiser fazer um mountain bike no verão, coisa que a gente nunca fez, mas são possibilidades, né? Você coloca ali na sua lista. E é muito perto de Vancouver, isso vai vendendo. E conforme a gente foi pesquisando mercado de trabalho, conversando com as pessoas que estavam aqui, a gente viu que tinha muito trabalho, muito trabalho. E isso era pré-pandemia, não existia pandemia. E mal sabia a gente que com a pandemia ia fechar as fronteiras, a gente nem imaginava isso. E aí sobrou muito trabalho. A gente fala que a pandemia foi uma coisa terrível para o mundo, inclusive pra gente, a gente perdeu algumas pessoas, mas abriu muitas portas. Muitas portas se abriram pra gente, porque a gente estava aqui quando tudo isso aconteceu. Então foi uma coisa meio sorte com vontade de querer estar aqui, e aí tudo, né, culminou pra gente estar aqui nesse momento, e foi bem interessante a gente ter passado por essa pandemia enquanto aqui no Canadá. Eu já tô mudando de assunto do vídeo, então pausa, vamos voltar, tá? Então a gente tava em Whistler, Vancouver, então esse foi um final de semana. Depois desse final de semana que a gente voltou, a gente foi visitar o college, né, da BCIT, que foi onde eu me formei aqui no Canadá, até então era só apenas uma opção. Fui lá conhecer o campus, um campus enorme. Então a gente já foi de Skytrain, desceu, a gente ia pegar um ônibus, e aí tava demorando muito o ônibus, a gente acabou indo a pé, não é tão perto da estação, mas a gente foi conhecendo, vendo ali a vista de Brentwood, que na época era tudo mato, hoje tem uns 60 prédios de cada lado da rodovia. E a gente foi andando, foi trocando ideia, tava eu, a Bá e um amigo nosso, o Pedro. Conversei com a coordenadora do curso, que ele precisava ir lá falar com ela também. E eu já fui vendo, falei, meu inglês tá legalzinho, consegui me comunicar, entendi o que ela falou. Achei o college legal, aquele college bem típico de filme, gigante o campus da BCIT. Tem um vídeo, inclusive, que eu já mostrei o campus da BCIT, um pedacinho, eu vou deixar aqui em cima. Então, depois de conhecer, né, a cidade, andado bastante, né, quando você viaja pro exterior, não sei se vocês são assim, mas a gente anda muito, coisa de 10 a 15 quilômetros por dia. Visitamos cidades perto, pontos turísticos, fomos no college. Eu achei assim uma experiência muito válida pra gente. E foi aquele lugar que a gente se sentiu em casa, do tipo, se a gente tivesse saindo de São Paulo e fosse morar aqui, eu acho que eu me adaptaria fácil. É um lugar bem gostoso. E por mais que muita gente fala que as pessoas aqui em Vancouver são muito fechadas, meio mal educadas e tudo mais, nossa experiência foi totalmente oposta. As pessoas super conversavam com a gente, foram super educadas, puxavam assunto na fila de loja, fila de farmácia. Nossa experiência foi sensacional aqui em Vancouver. A cidade ela conseguiu se vender muito bem, se esse era o propósito do universo pra gente que estava naquele momento aqui. Então saímos daqui na cabeça a seguinte coisa. Primeiro lugar, Vancouver, no college da BCIT.
Sabíamos dos custos, mas sabíamos de conhecidos que estavam aqui, que estavam dando certo e que tudo era muito possível. Era possível essa realidade mesmo sendo muito caro, né? Muito alto o custo de vida. Então Vancouver ficou aí em primeiro lugar, sem dúvida, nas nossas opções. E Calgary estava ali em segundo lugar, junto com Vancouver em primeiro, porque eu conhecia a cidade, eu fiz intercâmbio no passado e eu adoro a cidade. E lá tinha um ponto positivo que era o custo. Lá é muito mais barato que Vancouver. Coisa que eu sempre me perguntei, por que Calgary é tão mais barato? Vocês já se perguntaram isso? Dá uma pesquisada aí com o Google a fundo que você começa meio que entender o porquê que as coisas lá são bem mais baratas que Vancouver. Algumas coisas não se justificam, mas no geral faz um pouco de sentido, né? Você já ouviu aquela coisa? Se é muito caro, se todo mundo quer ir para um lugar ali, alguma coisa ali tem de diferente, certo? Então, não é assunto para esse vídeo, mas a gente pode conversar mais sobre isso num vídeo futuro, tá bom? Então, pegamos o nosso voo de volta para o Brasil, mas tínhamos escala em Toronto novamente, onde a gente ia fazer um stopover. Nessa segunda parada na volta, a gente também ia alugar um carro e agora a gente ia conhecer a cidade de Hamilton. Dessa vez o cartão de crédito estava tudo funcionando, pegamos o carro e fomos conhecer a cidade de Hamilton. Qual que eu acho que foi o maior problema de Hamilton? Foi ter conhecido a cidade logo depois de ter saído de Vancouver. Acabou não sendo muito justo com a cidade. Só quem conhece sabe o quanto Vancouver é uma cidade lindíssima. Não tem comparação Vancouver com Hamilton. Não tem comparação, porque é uma cidade muito pequena contra uma outra cidade que tem umas paisagens paradisíacas, uma cidade muito maior, com muito mais coisa para fazer. Eu acho que isso acabou estragando a nossa experiência de conhecer Hamilton depois de Vancouver. Eu lembro que a gente chegou em downtown de Hamilton e, como eu disse, era inverno e o centro ali de Hamilton a gente não conhece muito a cidade, tá? Mas era super abandonado, tinha muita loja fechada, parecia que tava tudo falido. Um monte de morador de rua e uma cidade suja. Mas tinha o que tinha de lixo na cidade. Um monte de comércio pichado, muro. A gente se assustou. De novo, nós não conhecemos a cidade inteira de Hamilton. Depois, isso aí, o downtown ele fica mais na parte, se eu não me engano, sul, que é a parte baixa da cidade. E tem um porto ali, uma área mais, não sei se é porto ou uma área industrial. Então a nossa experiência foi péssima. A gente conheceu sim alguns pontos ali nesse cantinho, tinha uma vilinha de bares que era bem bonitinha, mas no geral a gente se assustou, a gente achou terrível a cidade. Sim, é verdade que em Vancouver tem a Hastings e tem um monte de morador de rua que a gente também conheceu na época, que fica aqui em East Vancouver, próximo de Gastown, que é um bairro bem famoso aqui. Só que assim, é aquele pedaço de Vancouver comparado a uma cidade maravilhosa. Em Hamilton a gente meio que chegou na Hastings de Vancouver e aquilo assustou a gente. A gente não viu um centro de uma cidade muito organizado e arrumado e nada chamou atenção. E logo na chegada a gente broxou com a cidade. É uma pena porque a gente broxou real, assim. A decepção foi tanta com a cidade que a gente ficou, acho que umas 2 horas ali no centro, andando para todo lado, e a gente começou a ficar com fome. A gente não achava um restaurante aberto, e a gente parou num Subway imundo, e tinha um monte de morador de rua. Eu falei, meu Deus, nem parecia Canadá. A gente saiu decepcionadíssimo. A gente falou, poxa... E a gente não foi conhecer aquela cidade de London, a gente ficou super triste. E London é mais longe de Toronto do que Hamilton. Imagina como que é aquela cidade. A gente não conhece London e hoje a gente passou a conhecer algumas pessoas que moram lá e a cidade não é ruim. E, inclusive a gente sabe pessoas que moram em Hamilton e a cidade também não é tão ruim. Mas a gente teve uma impressão muito errada, muito ruim da cidade. Errada eu não sei porque eu não conheço, né? Então foi como eu disse, acabou não sendo justo com a cidade porque a gente tava com Vancouver, que assim... É uma barra muito elevadíssima comparado a uma cidade bem menor, com uma estrutura bem menor, com muito menos coisa. Mas foi isso que a gente veio fazer aqui, foram essas as nossas impressões. E não estou falando para você não considerar Hamilton, não considerar, meu Jesus... E não estou falando para você não considerar Hamilton, não considerar London, porque eu sei que são cidades que podem ser uma porta de entrada, tem um custo muito mais baixo, então vai depender da realidade e o estilo de cada um. Para nós, naquele momento, não era uma opção e a gente arriscou da lista ali. Então, isso que eu falo que foi uma viagem exploratória, porque pro nosso perfil a gente sabia já que Hamilton não era uma opção e junto a gente meio que eliminou London. Só que London tinha a vantagem de ter a Fanshawe, que nas nossas pesquisas era um excelente college na área de arquitetura. Então, ainda assim, ela ficou ali no nosso páreo.
Resumindo, esse foi o final da nossa viagem. E no avião a gente já foi conversando, falando, bom, então, e aí? A gente vai mudar mesmo? Não vai? Porque até então a gente veio visitar pra gente sentir, principalmente pra Bar. E ali no avião a gente falou, então, é isso, vamos bater o martelo, vamos mudar, fechar nosso escritório, arrumar nossas trouxinhas, só que a gente tem que decidir a cidade, ou a gente aplica para os colleges das cidades que a gente está se interessando, e se todo mundo responder, a gente senta e decide, se só um responder, a gente vai para o que responder, mas era isso, era o famoso tudo ou nada. Então a gente voltou para o Brasil e começou já a se planejar e vender as nossas coisas. No caso, a gente morava num apartamento próprio, a gente também tinha carro próprio, mas a gente não vendeu essas coisas. A gente conhece pessoas que fazem loucuras, que vendem tudo sem ter aplicado para o visto ainda, e aí aplica, é negado. Então cuidado, gente, calma quando for planejar essas coisas, que já ouviu acontecer umas coisas bem loucas, hein? Então começamos a vender todos os nossos eletrônicos, porque a gente ia conseguir levantar uma grana mais para trazer. Então na época eu vendi meu Mac, vendemos nossos iPhones, da Bar não, porque tava caindo os pedaços, vendemos iPad, a gente tinha 2 computadores assim, super power no escritório, porque a gente trabalhava com tinha renderização no escritório, vendemos também por um valor assim muito bom. Então a gente levantou uma boa grana com esses nossos eletrônicos, porque a gente sabia que quando a gente mudasse para cá, com o tempo a gente ia recomprando isso. Então isso ajudou muito assim no nosso caixa. Até porque o apartamento, como eu disse, era próprio, mas ficou lá com os meus pais. Hoje meu irmão tá morando lá. E o nosso carro, meu pai tinha me dado já há um tempo. Eu simplesmente devolvi o carro. A gente não trouxe o dinheiro do carro. A gente sim usou o carro na nossa carta de intenção, que eu vou falar um pouco mais pra frente na nossa aplicação do visto. Falando que caso o visto for aprovado, a gente vai poder vender esse carro para usar no futuro, né, para pagar o college. A gente usou uma explicação que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Então a gente pegou o carro, falou, pai, ó, tá aqui, quando a gente mudar, se um dia a gente precisar do dinheiro, a gente te avisa, mas pode vender, dá um fim e boa sorte. A gente não queria contar com o famoso ovo com a galinha, a gente queria vir para cá e fazer a coisa acontecer por nós. A gente queria fazer o máximo de dinheiro possível aqui e não trazer dinheiro do Brasil, porque essa coisa de ficar dólar para real, real para dólar, quer dizer, dólar para real é interessante, mas de real para dólar não era interessante, não estava mesmo dentro do nosso planejamento. E basicamente foi assim a nossa viagem exploratória, que eu diria que foi muito, muito importante para a decisão da cidade, porque, como eu disse, a Bar não conhecia Calgary, então Calgary sempre foi a nossa primeira opção devido ao custo e à qualidade de vida da cidade, mas Vancouver pesou muito, porque eu também não conhecia, e a gente simplesmente se apaixonou pela cidade, e a Bar, ela ficou encantadíssima. Então, se eu via que ela estava muito feliz, ela ia ficar muito feliz de estar aqui, por que não considerar Vancouver também como uma primeira opção, assim como Calgary? Porque, teoricamente, eu tinha decidido pelo Canadá, decidi trazer ela para ela ver o que ela achava e ela escolheu a cidade. Então, nada mais justo que 50-50. E por isso que eu falo que essa viagem foi muito importante, porque se não fosse essa viagem, a gente não teria conhecido Vancouver e provavelmente a gente teria ido para Calgary. Então, após a gente voltar para casa, bater o martelo que sim, iríamos mudar para o Canadá, tínhamos as nossas 3 cidades com os 3 colleges decididos, que era o college da Fanshawe em London, em Ontário, tinha o SAIT em Calgary e a BCIT aqui em Vancouver. E os primeiros passos agora era pesquisar os cursos dentro de cada um desses colleges a fundo, e a gente foi olhando matéria por matéria, valores, foi comparando o currículo, como seria para trabalhar em cada província, era difícil, era fácil, e é isso que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. Vou explicar para vocês como foi essa pesquisa no college, a aplicação, valores, quanto tempo demoramos para receber, né, aquela carta de aceitação do college, e então decidir qual college a gente iria de fato, para qual cidade, e fazer a aplicação do visto. E caso você queira trocar uma ideia com a gente, via Zoom, via Skype, tem o nosso e-mail de contato aqui que vai aparecer na tela. Manda um e-mail pra gente lá ou entre em contato lá através do Instagram, que a gente troca uma ideia, marca um bate-papo e a gente tira todas as suas dúvidas na medida do possível. E como sempre, se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de dar o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça também de ver o vídeo 1 e 2, que vai estar na playlist aqui do lado. Se estiver vendo pelo celular, vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, seja lá onde for. Até mais, valeu!